Olá, querido. Olá, querido, graça e paz. Amém? Deus é bom, é maravilhoso. Beijo no seu coração. Como é bom ter você aqui comigo. Isso para compartilhar a palavra, né? Para juntos caminharmos e aprendermos com Ele, com o Espírito Santo. E nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Eu quero encerrar hoje um pouco sobre o Espírito Santo. Amém? Eu quero ler João capítulo 14, versículo de número 17, onde a palavra diz assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia, que maravilha. Jesus aqui está, capítulo 14, dizendo: olha, não turbe o coração de vocês, não se entristeçam. Eu vou deixá-los, vou para o Pai, eu vou preparar lugar. Eu preciso ir preparar lugar. Mas, quando estiver preparado, eu vou voltar. E vou levar vocês comigo. Mas Jesus faz uma promessa e diz: ó, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem ninguém. Eu vou enviar um outro. Paracleto, a palavra usada no original. Com o mesmo poder, a mesma autoridade que eu, ele vai estar com vocês. E ele diz que ele vai enviar o Espírito da verdade, que o mundo não vê e por isso não pode receber, mas que vocês conhecem, porque ele habita em vós e estará convosco, habitando em vocês e estando com vocês. Duas formas que ele fala. Eu falei isso no começo das mensagens. Habitar em nós, estando convosco. O que eu e você precisamos juntar de tudo isso que foi falado sobre o Espírito Santo é que nós não temos só que falar dele, nós temos que conhecê-lo e andar com ele. Nós temos que aprender a deixar ele guiar a nossa vida, deixar ele nos conduzir, deixar de tomar as nossas próprias decisões e sempre deixar ele conduzir a minha e a sua vida. Nas decisões que vamos tomar, sejam elas quais forem, porque ele sabe o que é melhor para você e ele sabe o que é melhor para mim. Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Quando os apóstolos vão pedir para Jesus ensinar e orar, Jesus começa a falar do Pai Nosso. E a gente para no Pai Nosso, mas se você ver depois, você vai ver que Jesus continua falando. Ele fala: qual é o pai que, se o filho tiver com fome e pedir pão, o pai vai dar uma cobra, ou uma pedra, um pedaço de pau. Quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo e todas as outras coisas. Jesus está falando de oração. Então Jesus está dizendo: vocês precisam pedir ao Pai. Quando Jesus sai dali, Jesus vai expulsar um demônio, surdo e mudo. Jesus está orando. E quando Jesus desce a oração, os discípulos pedem para ele ensinar para orar. E Jesus fala tudo isso que eu falei para vocês. E na frente Jesus expulsa um demônio surdo e mudo. E aí Jesus vai falar que o valente só pode ser amarrado por outro valente. E qual é o valente que amarra? O Espírito Santo. Só que como não é na hora. Jesus, quando estava orando, antes de ensinar o povo a orar, já estava amarrando. Já estava em comunhão. Eu e você precisamos ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo, de ser conduzido por ele, não para colocar o nosso nome em estrelismo, não para colocar o nosso nome em outdoor, não para colocar o nosso nome embaixo de aplausos, holofotes, exaltação. Se ele quiser fazer isso, que faça, mas não porque nós estamos pedindo, não porque nós estamos querendo. A evidência é quem dá a ele. Não somos nós que escolhemos ou pedimos. João Batista foi colocado em evidência porque Deus assim o quis, mas também o tirou de evidência. E a evidência que João Batista foi colocado não foi numa grande cidade,
Foi no deserto. Nós vemos Filipe em Atos pregando na cidade, fazendo sinais e prodígios. Se fosse nos tempos de hoje, tinha culto 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. E todos os cultos estariam lotados para ouvir o diácono Filipe pregar e fazer sinais e prodígios, curando cegos, coxos, aleijados. Mas a Bíblia vai dizer para você e para mim, estava havendo um grande avivamento onde Filipe estava pregando, mas Deus o tira dali, o Espírito Santo o arrebata dali, o tira. Em outras palavras, o Espírito Santo acaba com um avivamento. Pega aquele homem que está ali fazendo sinais, prodígios e manifestando a presença de Deus na vida dele tremendo e poderosamente, e leva para uma estrada onde não tem ninguém. Para Deus vale mais almas do que alguém aparecer em público. Se você ler o texto, você vai ver que aquele homem estava vindo de um culto, porque o texto vai dizer que ele havia acabado de adorar. No culto de adoração que ele estava, ninguém lhe pregou a palavra. No culto de adoração que ele estava, ele chorou, ele levantou as mãos, ele louvou a Deus, talvez caiu de joelhos, mas ele não aprendeu quem era Jesus. O evangelho genuíno não lhe foi pregado. E Filipe foi tirado onde estava para pregar para aquele homem o evangelho genuíno e verdadeiro. Aquele homem vem na sua carruagem. Filipe começa a correr na carruagem e percebe que aquele homem está lendo Isaías. E ele pergunta: entende o que lê? O homem fala: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E o homem vem da onde? Um culto de adoração. Mas ele não conseguiu entender quem era Cristo. Ele não sabia quem era o Salvador. Tem muita gente que vai a culto de adoração, chora, louva, grita, pula e faz um monte de coisa, mas não recebe a palavra, porque a palavra não é pregada, o ensino não é dado. Jesus, ele fala do semeador, que a boa semente é quando cai na terra e a pessoa entende o que ouve. A pregação não é para estar manifestando dons ou línguas, mas é para se pregar o evangelho genuíno, que é trigo, que é alimento, que a pessoa entenda. E através de entender, tem a ação do Espírito na vida dela, no convencimento do juízo da justiça, e se converta a Cristo, e ele vem habitar na pessoa. Olha a importância da pregação do evangelho, e cheio do Espírito Santo, melhor ainda. Filipe então sobe a carruagem, explica aquele homem, na mesma hora que aquele homem fala: ali tem água, o que me impede de ser batizado? Nada, crê tu? Creio. Então vamos lá, batiza aquele homem, e aquele homem vai para o país dele, se tornando o primeiro evangelista, cheio da unção, com o Espírito Santo habitando nele, conhecedor da verdade, possuidor das boas novas do evangelho de Cristo Jesus. Ele vai com alimento, ele vai com trigo, aleluia, e aquelas vidas começam a ser convertidas. Deus tira Filipe de um grande avivamento. Deus tira Filipe do holofote. Deus tira Filipe da zona dos likes, dos comentários, dos holofotes, dos seguidores, e bota numa estrada deserta. Porque os propósitos de Deus são maiores que o seu. Os propósitos de Deus são maiores que o meu. Ah, como são maiores. Então, meu amado, minha amada, se inclina a Ele, se dobre diante dEle, jogue toda a sua bagagem, tire toda a sua bagagem, se disponha dela, tire a armadura para adorar. A armadura você só bota quando você vai lutar. Com Deus você não luta, com Deus você adora. Com Deus você não fica de pé na presença dele, com Deus você se dobra diante dele. Aleluia, glória a Deus, porque quando você se dobra diante dele, ele te mantém de pé diante do inimigo. Oh, de cá, tarabi, andaracá, e andaracu, tarabacamanás. Ei, de badarabacalabadarabacamanás. Santo, 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 santo Espírito de Deus. Ah, estende as suas mãos sobre nós. Toca em nós. Arranca-nos da onde estamos erradamente. Destrone em nosso coração todos os tronos que levantamos que não são seus. Os altares que estão levantados em nossa vida que não são para te adorar. Que a gente possa destruir, tirar
e dar lugar somente a Ti, somente a Ti, somente a Ti, Espírito Santo. Muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Ajuda-nos e conduza-nos na sua presença em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Olha, beijão no seu coração. Vamos continuar juntos. Não esqueça de deixar o like, o comentário, nos ajudar a pregar o Evangelho. Amém? Com Deus.